Olá, amores! Prontos para mais uma aula? Então vamos lá acompanhar com o seu livro ângulo aqui no módulo 13. Nós já estamos no livro 2, viu? Muita atenção a isso. Olha só, hoje nós vamos falar sobre orelhas e quarta capa. Mas como será que é isso, meu Deus? Orelha é aquela partezinha que fica na parte interna das capas dos livros. Geralmente a gente segura as páginas que a gente já leu para poder ficar como se fosse uma espécie de marca-página, tá bom? Hoje nós vamos ver como ela se estrutura, quais são as informações que ela tem e também quando é que ela é utilizada. Olha só, primeiramente, antes de eu falar do livro todo, é interessante que nós falemos um pouco sobre esse objeto aqui. Vocês sabem o que é isso? Não? Então, como nós sabemos, uma das civilizações humanas dos primórdios que nós vamos ter vai ser a egípcia. Então, lá no Antigo Egito, desenvolveu-se uma espécie de papel a partir de uma planta. Essa planta era chamada papiro. Então, a primeira folha de papel foi tirada de um papiro lá no Egito Antigo. Lembrando que antes de termos essa forma de escrita, a nossa literatura era exclusivamente oral. Ou seja, eu ouvia uma história, passava para alguém, essa pessoa escutava essa história, passava da sua forma e isso se deu durante muito tempo. É por isso que hoje existem várias versões de uma mesma história. Então, por causa de toda essa necessidade do registro fiel de determinadas histórias, de determinados registros, documentos, desenvolveu-se o papiro no Egito Antigo. Então, aqui vocês estão vendo folhas desse papiro, certo? Ao lado, eu trouxe para vocês aqui apenas uma figura egípcia, onde eles desenhavam. Olha só, aqui é o papiro limpo e aqui ele utilizado. Aqui eles produziam não só escritas, mas também desenhos do Egito Antigo para que se transformassem em registros fixos para que a posteridade tivesse conhecimento de tal. Olha só que legal as imagens que eu trouxe. Acompanha comigo aí no teu livro ângulo, tá bom? Aqui nós vamos ter a Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro. Ela é uma biblioteca, olha só a imensidão de livros que tem aqui. Da mesma forma, nós vamos ter em 1479 o Códice Haggadah, que foi produzido, olha só, o estilo do papel bem envelhecido. E aqui nós temos uma espécie de evolução do papel, uma evolução do registro, da escrita em si. Desse livro deu-se tecnologicamente o seu tataraneto, por assim dizer, que é o tablet. Hoje existem várias plataformas de livros online, os chamados e-books, onde vocês podem ler online ou offline, dependendo do estilo de livro que você está lendo. Continuando, nós vamos ter aqui, olha só, a estrutura de um livro. Você já parou para pensar como era produzido o livro? Porque antes não existia a espiral para poder prender todas as folhas. Nós tínhamos uma espécie de nó, olha só, chamada lombada ou dorso. Aqui ficavam presas as folhas. Não existia nenhum tipo de espiral para poder amarrá-los, nem grampeador naquela época, né? Então o livro é composto de um revestimento, capas, que é o que envolve tudo, e no centro onde estão as folhas moles, é claro, é chamado de miolo. É o conjunto de folhas reunidas quase sempre em cadernos, que formam o corpo da publicação. As folhas ou os cadernos são costurados, estão vendo a linha? Costurados, colados ou grampeados no lado esquerdo que forma o dorso ou lombada. Esse tipo de livro aqui a gente vai chamar de lombada, porque eles ficam tão juntinhos que eles terminam se unindo, parece uma coisa só. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês lá do nosso livro ângulo, uma curiosidade. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, chamada ABNT, distingue livro de folheto. Ou seja, folheto vai ser uma publicação não periódica que contenha no mínimo 5 e no máximo 49 páginas. O livro vai ser uma publicação não periódica também que contenha acima de 49 páginas. Ou seja, se você está pensando em escrever um livro,
já se prepare para as primeiras 49 páginas, tá bom? Depois nós vamos ter o revestimento, que pode ser de material flexível ou rígido, as capas em si, e possui várias partes. Veja essas características de cada uma delas. Então, o que envolve o livro, eu vou chamar de material flexível ou rígido. Então, esse revestimento vai depender do estilo de livro. Eu trouxe para vocês um exemplo para a gente poder observar bem direitinho como tudo se dá. Essa mesma imagem vocês vão encontrar lá no livro ângulo de vocês, tá bom? Aqui nós temos um livro aberto, todo aberto. Então aqui eu tenho essa primeira parte que é uma orelha, essa outra parte também é uma orelha. Essa é a quarta capa e essa aqui é a capa principal. Essa partezinha aqui do meio é onde fica a lombada, ou também posso chamar de dorso, dependendo da composição que ele seja. Então, os livros que vocês conhecem, eles vão ter orelhas nas partes externas. Nós temos a quarta capa e aqui nós temos a capa principal, tá? Ao fechar, tudo isso envolve o miolo. E o miolo é onde está a história que tanto nos interessa. Posteriormente, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é resenha. Em algumas aulas anteriores, vocês já observaram isso. O que é resenha, para que ela serve, quais são as composições, suas características principais. E, principalmente, a função da resenha vai ser de descrever. E essa descrição é necessário que ela venha rica em detalhes, para que o leitor daquela resenha possa compreender o que se está lendo. Geralmente se faz resenha não só de livros e filmes, mas de todo o escrito que vocês conhecem. Então, se eu tenho um artigo científico, eu posso fazer uma resenha desse artigo científico. Se eu tenho um livro de maternal com várias histórias, se eu consigo fazer uma resenha, ali é uma resenha de livro de maternal. Da mesma forma que tem um livro de medicina que eu posso também fazer uma resenha. Ou seja, vamos lá acompanhar comigo. Em sentido amplo, resenha é qualquer descrição feita com detalhes, com pormenores. Para essa palavra, é mais usada no sentido restrito que a empregamos nessas aulas. Resenha de um livro pode conter, primeiro, elementos puramente descritivos. Ou seja, quando eu estou falando sobre dados do autor, sua obra, dados editoriais e comerciais, quando eu cito a editora, descrição física do livro, número de página, preço, o assunto geral do livro, pequenos resumos ou chamadas sinopses do próprio conteúdo. E também eu posso ter elementos críticos ou avaliativos, que seriam comentários, opiniões, julgamentos sobre a qualidade e a importância da obra sobre o interesse da leitura. São geralmente publicadas em meio de comunicação, jornal, revista, página de internet, catálogos de editoras e nos próprios livros, na quarta página e nas orelhas. Quando vocês já se depararam, recebeu o livro novo, por exemplo, nós vamos iniciar um livro novo de literatura agora. Uma das primeiras ações de vocês, é claro, é virar o livro e ler o que está escrito atrás. Aquilo que está escrito atrás nada mais é do que uma resenha, bem simplificada para que você fique interessado na leitura que você vai começar a ler. E aqui eu trouxe a diferença entre resenha e sinopse para você. Resenha é um texto informativo bastante detalhado sobre uma obra, livro, peça de teatro, filme, exposição de arte, etc. Já a sinopse já vai ser bem mais curta do que a resenha. É um resumo do resumo, olha só. Uma apresentação concisa para dar ao leitor uma ideia geral do texto. Com frequência, a resenha contém uma sinopse da obra. Olha só. Geralmente, quando você lê aquele restinho de história, aquele pouquinho da história no verso, na quarta capa, você está lendo uma resenha ou você está lendo uma sinopse? Vamos lá, pensa aí. Resenha ou sinopse, de acordo com as características? Exato, você está lendo uma sinopse, que vai ser o resumo do resumo do resumo da resenha, para que você fique interessado no livro.
Começando nessas questões, eu trouxe para vocês um pouco do livro para que nós possamos compreender alguns textos, ok? Então vamos lá. Pegue seu livro ângulo, acompanhe junto comigo e de acordo com o que for fluindo as respostas, você vai acompanhando e marcando no seu livro. Coleção Clássicos de Aventura. Já tá com cara de resenha, vocês não acharam? Vamos lá. Orelha 1. Se tem orelha, isso aqui só pode ser o quê? Exato, uma capa. Vamos lá. Poucas coisas são mais deliciosas do que mergulhar num bom livro que conte uma história, no princípio, meio e fim, envolvendo-nos a ponto de nos fazer esquecer da vida. De preferência, um livro bem antigo, escrito, por exemplo, no século XIX. Século que, por alguma razão, foi pródigo em histórias dotadas desse dom mágico de fazer desaparecer o mundo à nossa volta. Pode ser um romance arrebatador que nos faça chorar, mas tenha um final feliz. Ou, melhor ainda, um bom livro de aventura. No caso dos livros de aventura, a sensação de arrebatamento tende a ser maior do que nos romances, já que a história nos carrega para uma terra distante, cheia de sustos, perigos e delícias. Uma terra formada por ilhas desertas, mares de temporal, pântanos e selvas inóspitas. Uma terra habitada por piratas, povos selvagens ou civilizações ancestrais. São livros assim que compõem esta coleção. Em todos, você será convidado a embarcar no navio e a se meter numa nova aventura, mesmo que às vezes tudo aconteça meio sem querer. O palco da história pode ser uma ilha deserta, a selva africana ou uma região remota da Ásia Central. E talvez você se veja correndo atrás de algum objetivo que tanto pode ser um tesouro como uma mulher ou mesmo apenas um sonho. 2 dos livros que compõem a coleção, Viagens de Gulliver e Robinson Crusoe, foram escritos bem antes do século XIX, sendo, portanto, precursores do gênero. Os demais, Ela, Aisha, Montfort e A Ilha do Tesouro, são todas de autores que viveram a maior parte de suas vidas nos anos de 1800. Embora a Aisha, o caçula da coleção, já tenha sido publicado no comecinho do século XX, 1905. Além, obviamente, de contar aventura, os 6 livros têm outras coisas em comum. Todos foram escritos por autores britânicos. Talvez o clima da Grã-Bretanha tivesse um efeito especial sobre a cabeça das pessoas, fazendo-as escrever livros assim. Fossem renomados aventureiros como Rider Haggard, ou homens que passaram boa parte da vida doentes em cima de uma cama, como Stevenson, ainda que nem por isso deixasse de viajar. O fato é que os britânicos são tradicionalmente grandes contadores de histórias e não estamos falando só de livros de aventura, mas também de alguns dos maiores romances já escritos. Muito se tem discutido a propósito da real qualidade literária dos livros de aventura, quase sempre considerados pelas pessoas sérias como um gênero menor. Swift e Stevenson são reconhecidos como autores geniais, mas Defoe nem tanto. O próprio Swift o desprezava. Quando Rider Haggard e Faulkner, obviamente não confundir com William Faulkner, são escritores de pouquíssimo reconhecimento, sendo quase sempre ignorados nas enciclopédias de literatura. Mas, e se essas enciclopédias estivessem cometendo alguma injustiça? Se as discussões sobre a real qualidade literária de certas obras é inútil e inócua, uma coisa não se pode negar. Os escritores de aventura parecem ter vindo ao mundo com o objetivo de nos fazer felizes, de nos dar prazer. E isso não é pouco, eles merecem nossa gratidão eterna. Aqui vocês vão ver uma espécie de resenha sobre, a partir da autora Heloísa Seixas, acerca dos livros de aventura. Continuemos. Aqui vai ter uma resenha, né, uma sinopse no caso, de Vida no Céu, do José Eduardo Agualusa.
A Vida no Céu, romance para jovens e outros sonhadores, é uma instigante ficção científica. Com linguagem poética e atual, lembra que tudo está conectado, desde os diferentes modos de vida aos diversos estados da matéria. Com o dilúvio causado pelo aquecimento global e o desaparecimento dos países terrestres, os humanos sobreviventes construíram sociedades flutuantes. Entre as maiores cidades estão os dirigíveis São Paulo, Tóquio e Nova York. As cidades menores e as mais pobres se organizaram em balões chamados balsas, formando aldeias. Quem nos conduz na história é Carlos, um adolescente angolano de 16 anos que vive em Luanda, um conjunto de balsas que escolheu como negócio os livros, tornando-se uma aldeia e biblioteca. Sua mãe é bibliotecária-chefe da aldeia. O pai, após cair da balsa em uma tempestade, está desaparecido. Carlos resolve então partir para procurá-lo e segue uma pista que o leva a pousar no mais belo dos Zepelins, o Paris, onde encontra Aimee, uma garota de 14 anos que se torna sua companheira de aventuras. É duplo o problema que os habitantes das nuvens precisam enfrentar, como viver em harmonia e, ao mesmo tempo, reencontrar a terra, de cujo cheiro e estabilidade só os mais velhos se lembram. Olha só que história legal! O Agualusa, ele é um autor angolano, ou seja, aqui nós vamos ver um pouquinho do traço africano nessa história. Já fica a dica, viu? Vamos aproveitar esse tempo que vocês estão tendo para poder dar uma lida aqui nesse material. No texto 3, nós vamos ter a expedição Kon-Tiki. Quando 9 touros de balsas, unidos à semelhança das pré-históricas embarcações utilizadas pelo deus Sol Kon-Tiki, deixaram a costa do Peru em 1947, Thor Heyerdahl e seus 5 companheiros, apesar de quase absoluta inexperiência na navegação, estavam movidos por uma teoria e uma única certeza. Só o êxito da travessia que empreendiam explicaria as relações pré-históricas entre a América e a Polinésia. 101 dias mais tarde, a 8.000 quilômetros além, ao encalhar nos recifes do Alto da Haroia, a expedição Kon-Tiki não apenas provou ao mundo a revolucionária teoria de Heyerdahl, mas ainda mudou a história das migrações no Pacífico, inaugurando uma nova época nas explorações modernas e da investigação viva dos caminhos do homem. Obra-prima de reconstituição pré-histórica, a expedição Kon-Tiki transformou-se no maior clássico das aventuras científicas deste século e no mais vivo exemplo de que o homem moderno ainda subestima o talento de seus antepassados. Conseguiram observar essa construção? Então, aqui nós vamos ter um breve relato do que se trata a história, assim como o texto 2 e também o texto 1. E por fim, texto 4. Mais do que uma aventura ou uma prova de planejamento e da determinação do homem em busca do conhecimento, a expedição Kon-Tiki, organizada pelo explorador norueguês Thor Heyerdahl, representa um marco da ousadia humana. Tudo começou com a pergunta de como os povos antigos se locomoviam pelo globo. Contra o preconceito e a descrença das civilizações passadas, Thor Heyerdahl concebeu a tese de que navegadores pré-hispânicos provenientes da América do Sul teriam atingido a Polinésia numa jangada. Heyerdahl e 5 companheiros navegaram durante 101 dias nas águas do Pacífico e a 8.000 quilômetros de Calau, seu ponto de partida do Peru, atingiram o arquipélago de Tuamotu, na Polinésia Francesa, demonstrando não apenas a validade da teoria concebida, mas também a probabilidade de os navegadores da América pré-colombiana terem podido, dessa forma, implantar sua cultura além-mar. Depois de várias expedições arqueológicas e viagens experimentais que começaram com a Kon-Tiki, Heyerdahl diria: gastei a melhor parte da vida tentando negar que o oceano foi uma barreira para o deslocamento humano ou para o intercâmbio cultural. Em narrativa empolgante e cheia de surpresa, Thor
envolve o leitor com os mistérios de civilização passada e as dificuldades de cruzar o maior oceano da Terra num barco de toras e balsas unidas por simples cordas. A expedição Kon-Tiki inspirou muitas expedições que se seguiram na segunda metade do século XX, tornando-se um clássico das explorações modernas. A obra não cativa apenas os que desafiam os mares, como os coordenadores dessa coleção, o explorador Amir Klink, que levou os mesmos 101 dias para vencer o Atlântico. Kon-Tiki vem, sobretudo, ao encontro do sonho de cada um de nós, o de transformar em realidade, passo a passo, um ousado projeto de vida. Então, aqui nós observamos 4 tipos de texto, e os 4 tipos de texto, eles vão estar sempre voltados a uma obra em especial. Obra essa que eles transformam tudo que está sendo falado nas páginas em um breve relato, chamado resumo, e mais breve ainda, chamado resenha. Aqui eu quero que vocês recorram ao livro Ângulo para que vocês possam dar prosseguimento. Eu quero que vocês façam esse simples trabalho. Lá está falando atividade em grupo, mas essa atividade em grupo será feita individualmente, não se preocupem. Para o bom andamento do trabalho, é importante que o texto que vocês vão escolher seja lido com atenção e as dificuldades de entendimento sejam discutidas pelos membros do grupo, ou seja, eu quero que você encontre um livro que você leu esses dias e faça um breve resumo sobre ele. Mas para isso, eu vou precisar que vocês tenham lido com bastante atenção. Não lembrou do que leu nos últimos dias? Pronto, recorre ao livro e vamos fazer essa resenha. As questões sejam lidas e discutidas até que todos os membros do grupo tenham compreendido o que é solicitado, ou seja, vocês podem debater no grupo da sala de aula do WhatsApp, não tem problema. Vocês podem utilizar para discussões, mas você sozinho vai produzir o seu texto. As respostas das discussões tem que haver uma espécie de consenso, ou seja, vocês podem pensar diferente, mas é claro que em algum momento essas ideias vão convergir. Todos participem da redação final da resposta, mas de que forma? Cada um produzindo a sua, porque no fim nós teremos uma live só para nós podermos expor essa escrita. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida nós tiraremos nas lives. Fiquem de olho na Agenda Edu, nas redes sociais e nos vemos na próxima aula. Tchau!